Mais uma vez, a OPEP diz não para Joe Biden com relação ao aumento da produção de petróleo. Mas, afinal de contas, qual que é a capacidade que a OPEP tem de aumentar a produção nesse momento? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações de uma maneira que você nunca viu sobre esse mercado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum conteúdo novo. E o tema de hoje, mais uma vez, a crise energética, mas especificamente sobre petróleo. Porque, mais uma vez, pela 19ª vez, só este mês, a OPEP diz não para Joe Biden. Naturalmente que eu estou brincando. Essa é a headline de uma notícia da Bloomberg do dia de hoje, pela manhã, que a OPEP se prepara para um confronto com o presidente americano, já que os seus membros rejeitaram mais um pedido por mais petróleo. E quem que é a OPEP, né? Antes da gente entrar no assunto, quem que é a OPEP? A OPEP ela é uma organização dos países exportadores de petróleo. Ela foi criada lá na década de 60 para defender os interesses do grupo. Em algum momento desse período, ela perdeu força com os Estados Unidos tomando o lugar como o maior exportador de petróleo do mundo, por políticas erradas dos Estados Unidos, acabou entregando novamente o controle das commodities energéticas para a OPEP nos últimos anos, e enquanto o mundo joga dama, a OPEP está jogando xadrez no mercado das commodities. Hoje, os principais membros são Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, quem lidera o bloco, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Então a gente já vê que tem flor que não se cheira dentro desse grupo aqui, muitos países vivendo crises tremendas, guerra civil no país e sanções comerciais em alguns países, como é o caso do Irã, como é o caso da Venezuela. Então o bloco também não é homogêneo, não é um mar de rosas. Contextualizando quem que é o PEP, então ela é hoje quem está ditando as regras da produção de petróleo no mundo para tentar regular os preços, naturalmente, que favoráveis a ela. Eu já expliquei em outros vídeos que 100% das commodities elas trabalham num tripé fundamental, que é oferta, demanda e estoques. Quando o mercado está equilibrado, você tem a oferta e a demanda equilibrada, você tem um nível de preços. Quando há um desbalanço entre esses dois componentes principais, você ou tem uma queda vertiginosa dos preços, ou você tem uma alta violenta dos preços, que é o que nós temos acompanhado no caso do petróleo, desde aquele fatídico dia que as cotações chegaram a operar $40 negativo para o contrato à vista. A questão aqui agora é que não é só os Estados Unidos que está sofrendo com a alta do petróleo e fazendo apelo para que a OPEP aumente a produção. A própria matéria destaca que a Índia, o Japão e outros importadores, e aqui eu destaco também os países da Europa que estão imersos numa crise tremenda de energia. A Rússia, ela faz parte da OPEP hoje, a OPEP+, a Rússia também tem jogado xadrez enquanto a Europa está jogando dama, porque a Rússia tem capacidade de fornecer tanto petróleo quanto gás natural, principalmente, e a Rússia está jogando porque ela quer a liberação integral daquele gasoduto, o Nord Stream 2. Só que as negativas da OPEP, elas têm sido tão frequentes e sempre há uma desculpa diferente com relação ao aumento da produção. Esta é uma matéria do dia 23 de outubro, onde o chefe do petróleo saudita diz que a OPEP não pode simplesmente aceitar a garantia de retomada econômica para aumentar a produção. A verdade é que a OPEP está vivendo o seu melhor momento em muitos anos. Nós temos acompanhado principalmente notícias da Saudi Aramco, a maior petroleira do mundo. A Saudi Aramco está nadando em dinheiro nesse momento, está faturando como nunca devido aos preços altos do petróleo. Então, se você está no momento de bonança, como é o caso do cartel agora, por que eu aumentaria de maneira expressiva a minha produção se eu posso perder essa receita que está vindo para mim hoje? A única justificativa seria um aumento da escala, ou seja, uma demanda se apresenta, eu aumento a minha produção
tendo uma receita um pouco menor, com preços mais baixos, mas a escala acaba compensando esta queda de preços. E o ministro, o príncipe saudita aqui diz que não, só isso não é suficiente para que nós aumentemos a nossa produção. E aí, mais uma matéria do começo desse mês, onde a OPEP diz que vai manter os planos atuais de aumento da produção. Então, em julho desse ano, todo mundo aguardava a reunião da OPEP, quando o petróleo começa um rally mais forte, ele saiu de $55 ali no mês de março, abril, chegou a 60 e alguma coisinha nesse meio do ano, acho que $70, até o mundo começou a fazer esse apelo e a OPEP decidiu em julho, olha, eu vou aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris por dia até abril de 2022 e a partir dali eu aumento mais a minha produção, porque é quando nós julgamos que a economia já vai ter recuperado quase todo o ritmo perdido devido à pandemia. E ela deixou de produzir nesse período 5,8 milhões de barris por dia. O problema é que pode parecer que é só você ir lá e girar uma torneirinha de uma plataforma e ele aumenta a extração de petróleo, e não é bem assim. A OPEP, na verdade, essa é uma matéria já de setembro, que a OPEP luta para bombear mais petróleo para atender a crescente demanda. O problema é que quando nós falamos em quebra de cadeia de suprimentos, nós não estamos falando só em produtos manufaturados ou o próprio levar o petróleo para os países consumidores. Mas a própria indústria de petróleo sofreu um duro golpe porque ela precisa de muitas peças sobressalentes, peças de reposição. Ela não consegue ficar explorando aquele poço durante muito tempo naquele mesmo lugar. Ela tem que fazer novas perfurações no próprio poço, ela tem que migrar para outros poços de petróleo para manter a produção estável. E como nós tivemos uma quebra na demanda devido à pandemia, devido aos lockdowns, então o combustível de aviação foi quase a zero consumo, as pessoas fechadas em casa pararam de transitar nas ruas, utilizar o óleo diesel, a gasolina, que são os principais derivados do petróleo, muito destas compras de produtos sobressalentes, peças deixaram de acontecer. E não são só as Halliburtons da vida que fornecem peças para a indústria de petróleo, muitas empresas são pequenas. E essas empresas não aguentaram o tranco de ficarem com as portas fechadas muito tempo e acabaram fechando. E a realidade é que agora, grande parte da indústria de exploração de petróleo está sofrendo tremendamente para aumentar a sua produção. Então, de todos os países que são membros da OPEP, não são todos que têm capacidade de aumentar a produção da maneira que o mundo está solicitando. Na verdade, só 5 países têm esse potencial, que é Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, ele tem essa capacidade de produção, mas politicamente há uma guerra geopolítica tremenda com o Irã, então nós podemos descartar o Irã dessa conta do pedido de Joe Biden, o Kuwait, que também tem uma situação completamente complicada, e o Azerbaijão. E o Azerbaijão está fazendo exatamente o mesmo jogo que a Arábia Saudita, está seguindo a cartilha dos sauditas, ou seja, eu não posso simplesmente aumentar a minha produção baseado na sua garantia, na sua palavra de que a economia está retomando, que a economia vai retomar e eu vou ter ganho de escala, mesmo baixando os preços, eu consigo manter a minha rentabilidade. Então a OPEP jogando dessa maneira, ela está blefando no mercado, vamos colocar assim, ela está jogando pôquer, ó, fazendo alusão a vários jogos aqui, mas ela está jogando pôquer porque ela coloca no mercado um sentimento de que ela pode produzir mais petróleo e ela não vai produzir mais petróleo porque ela não quer, ela precisa de mais garantias com relação à retomada econômica, ela não vê ainda a necessidade de aumento da produção de petróleo. Mas a verdade é que quando nós começamos a olhar a produção de países da África, principalmente, eles estão com um sofrimento tremendo simplesmente para conseguir atender a sua própria cota dentro da OPEP.
Este 2 gráfico aqui mostra esse é a Nigéria. Esta linha laranja aqui é a produção atual de petróleo pela Nigéria, e essa linha vermelha é a cota que ela tem da OPEP, e ela não consegue chegar na cota que a OPEP deu para ela. Na verdade é que ela possui hoje simplesmente um campo de petróleo produzindo em capacidade total. Todos os outros campos nigerianos não estão vencendo, não estão conseguindo produzir a quantidade necessária de petróleo, porque não tem essa capacidade. Seja por problemas de fluxo de caixa, seja por problemas com o pessoal, seja por problemas operacionais, com problemas de peças, problemas de logística e uma série de outros problemas. O fato é que a Nigéria, que hoje é o principal país da África produtor de petróleo, até tem a economia totalmente pautada nas exportações de petróleo, ela não está com essa capacidade de produzir. Quando nós vamos olhar o segundo país mais importante da África na produção de petróleo, que é Angola, ela está numa situação exatamente igual. Então, ela tem uma cota que foi distribuída pela OPEP e ela não consegue chegar nessa cota. Os dois países juntos, eles estão produzindo em torno de 15% a menos do que eles poderiam produzir com a cota atual. E não são só eles que estão com esse problema. A Venezuela está com outro problema gravíssimo. O Irã, que eu já comentei, sanções internacionais, Kuwait, sanções internacionais. Agora, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Azerbaijão, que teria essa capacidade operacional, financeira, de logística para aumentar a produção, eles estão no seu limite de acordo com a cota. Se eles ultrapassam essa cota de produção, os outros países começam a reclamar. Falou, opa, peraí, como que você está produzindo acima da sua cota e eu não posso? E os outros, daí a Arábia Saudita podem rebater, mas você não tem capacidade. Não interessa, eu tenho minha cota, eu vou usar a minha cota, você respeite a sua cota, por favor. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é um jogo de blefe entre consumidores e produtores, e a OPEP começa a entrar num jogo delicado agora. Os outros países já perceberam que talvez ela não tenha toda essa bala que ela diz que tem na agulha para aumentar a produção de petróleo. Ok, Ale, mas o que fazer? Infelizmente, nada, porque os outros países também não têm essa capacidade. Por que que não tem? Porque nós temos um fenômeno chamado ESG, que acabou ferrando o investimento em produção de petróleo. A produção de petróleo americano de xisto, ela foi quase a zero. E a produção de xisto, diferente do que acontece em alto mar, em campos offshore, por exemplo, você tem que viver fazendo buraco, fazendo fracking, para conseguir aumentar ou manter estável a produção. Eu trouxe aqui as cotações do petróleo e nós vamos ver que as ações das empresas, elas estão com um comportamento muito diferente do que aconteceu em 2014. Vamos colocar aqui a Exxon, a ação é a Chão, o ticker é a Chão. Se vê que nós estamos com a cotação do petróleo nos mesmos níveis de 2014. Deixa eu trazer para frente essa, já está. Nós vemos que as ações estão longe do mesmo nível de 2014, porque não há estímulo hoje para que a Exxon aumente a sua produção de petróleo. Vamos ver a Royal Dutch Shell, você vê que o comportamento das ações é muito similar. Da mesma maneira, as ações da Shell estão longe dos patamares de 2014 e o preço do petróleo ele está nos mesmos níveis. E aí, quando saem os relatórios de faturamento, lucros, earnings dessas empresas, elas estão realmente batendo recordes. E um dos problemas ele está justamente na relação de investimentos. Vamos colocar os dados financeiros, ações da empresa, capital expenditure, cadê? Que é o CAPEX, vamos colocar aqui, eu coloquei por quadrimestre. Quanto mais alto aqui no gráfico, menor é o investimento. Então, nós saímos de 2014, no caso da Shell, investimento de 8, 9 bilhões por quadrimestre, para 2 bilhões agora.
porque o ESG está limitando o aumento da produção de combustíveis fósseis por causa de emissão de carbono e blá, 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 blá. E não é exclusividade da Exxon. Todas as empresas que nós vamos pegar, Shell, Total, BP, que são as big oils do mundo, elas estão com um cenário muito similar. Então, elas estão com pouca capacidade de aumento da produção devido às políticas de ESG. A OPEP não tem toda essa capacidade de produção que ela alega ter agora, e por isso que nós não vemos as cotações cedendo. Mais uma vez, próximo a $84 o barril do petróleo americano, o petróleo Brent trabalhando a $84,50. E no que a OPEP ela está apostando agora para tentar equilibrar as suas contas? Na sazonalidade. Sazonalmente, o consumo de petróleo tenderia a cair agora no final do ano. Então, nós vemos aqui o gráfico de sazonalidade desde 2016. Na maioria dos anos, nós temos uma queda agora e o consumo ele está aumentando, em parte por causa que os preços eles estão realmente a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Há uma crise grave com relação ao abastecimento de gás natural também, que acaba puxando as cotações do petróleo devido ao óleo diesel para alimentação de geradores a diesel para o aquecimento. Nós estamos às vésperas do inverno no hemisfério norte, acaba puxando. Mas o comportamento sazonal do petróleo, da commodity, agora seria de queda para esse fim de ano. E a OPEP, ela está blefando e tentando jogar as fichas justamente nesta questão de sazonalidade para ela não baixar os preços. Ela espera que os preços voltem a ceder naturalmente neste fim de ano, e ano que vem nós vemos o que vai acontecer. Curva de futuros, eu já expliquei para vocês, nós estamos com um backwardation ainda muito forte, podemos dizer quase que um super backwardation nesses spreads de futuros, mostrando que realmente não existe uma previsão ainda de quando que o equilíbrio da oferta e a demanda será restabelecido. Então, para nós finalizarmos, o que eu quis mostrar para vocês é, se alguém tem esperança que as cotações do petróleo volte a ceder, voltando para $60, 65 ou $70, nos próximos meses, pelo menos até abril, maio ou junho, dificilmente nós veremos isso. Eu tenho apostas onde eu acredito realmente que o petróleo Brent pode chegar a $100 até o fim desse ano, o petróleo WTI acima de $90, já estamos muito próximo a isso, e muito provavelmente esta notícia, que também está no site da Bloomberg, que o Bank of America diz que vê o petróleo a $120 o barril no final do mês de junho. Isso realmente é preocupante, nós devemos nos preparar com relação ao risco inflacionário. Petróleo a $120. Dólar aqui no Brasil a R$6. Preparem o bolso, porque a gasolina estará muito próxima a R$10. Não, estou exagerando, mas não é brincadeira, não. Petróleo em 3 dígitos, dólar acima de 5,50, não podemos esperar a gasolina nossa aqui no Brasil abaixo de R$7 de maneira nenhuma. Então, fico alerta, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar do conteúdo não ser tão bom para o nosso bolso, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então compartilhe o vídeo para o canal crescer, deixe o seu feedback aqui e eu aguardo vocês até um próximo vídeo. Fico por aqui, todos fiquem bem, tchau.